GTA. Assim é conhecido este jogo violento em que são espancadas e Pela cidade, pessoas são atropeladas em jogos para adolescentes. A polêmica foi parar multinacional como a Sony dizer que produz uma porcaria dessa, um Jogo lixo, sujo, jogo sujo. jogo sujo desse que não tem controle sobre as vendas. Só faltava essa. Acho que não é novidade pra ninguém que a mídia tradicional sempre teve uma relação bem estranha com videogames. Sempre que acontece alguma coisa trágica ou bizarra na vida real, alguém do nada resolve puxar um jogo pro meio da história, mesmo que a ligação entre uma coisa e outra seja, no mínimo, questionável. E um exemplo bem recente disso foi a reportagem da Record sobre o jogo The Coffin of Angie and Leyley. Um jogo de terror bem padrãozinho, mas que por algum motivo foi tratado como se fosse a encarnação do diabo na Terra que estava incentivando as pessoas a cometerem atos horríveis. E essa matéria estava tão cheia de mentiras e distorções que, se não me engano, o youtuber Golart está até processando a Record porque eles conseguiram a proeza de associar o nome dele a coisas bem pesadas. Mas esse tipo de obsessão doentia da mídia em difamar videogames não é nova. Na verdade, isso acontece desde a época do Nintendinho, e o motivo disso é bem simples: dinheiro. Quando alguém tá jogando um jogo, ela tá se entretendo com a TV ligada, porém sem dar nenhum centavo pras emissoras bilionárias. E hoje em dia, com o crescimento absurdo dos streamings e da internet no geral, os jogos meio que pararam de ser os únicos inimigos da televisão. E é até por isso que reportagens patéticas como essa da Record estão ficando cada vez mais e mais raras. Porém, no começo dos anos 2000, isso era bem diferente. A internet como conhecemos hoje era praticamente inexistente, então a principal concorrência da TV sobre o entretenimento caseiro tinha nome, e se chamava PlayStation 2. As vendas dele no seu auge foram tão absurdas que era estimado que a cada 3 casas americanas, pelo menos uma delas tinha um PS2 na sala. E foi aí que os ataques em massa começaram, principalmente contra jogos como GTA e Counter-Strike, com reportagens em todos os países cheias de pânico moral, exageros, distorções e até mentiras descaradas. Como por exemplo aqui no Brasil mesmo, que o jornal O Globo falou que você ganhava mais pontos no CS se contratasse mulheres e velhos pro Vasco. Sim, era nesse nível a mentirada. Mas entre todas essas tentativas de demonização, teve um caso que se destacou até hoje. Não só pelo nível absurdo das acusações e mentiras, mas sim porque o jogo destruído por elas é simplesmente um dos melhores jogos de terror do PlayStation 2. E que ironicamente criticava coisas horríveis e deploráveis que são feitas contra o público que as emissoras de TV juravam que queriam proteger: as crianças, e eu tô falando de Rule of Rose. O jogo conta a história de Jennifer, uma mulher de 19 anos que acaba ficando presa em um mundo que é completamente governado por menores de idade que se auto-intitulam de aristocratas do giz vermelho. E por mais estranho que pareça, a polêmica toda começou bem antes mesmo de seu lançamento, porque por algum motivo o jornalista Guido Castellano decidiu publicar na revista italiana Panorama uma matéria inteira mentindo sobre o jogo. Nela ele falava que Rule of Rose tinha conteúdos e que o objetivo principal do jogo era enterrar uma garota viva enquanto faz um ritual, com o título da matéria até sendo "Quem enterrar a menina viva, vence". E eu nem preciso falar que isso tudo era mentira, né? Não existe nenhum conteúdo e nem temos que enterrar ninguém nele. Esse mal entendido, entre muitas aspas, é porque tem uma cena no começo que a protagonista é colocada em um caixão e carregada até outra parte do mapa. Ela não é enterrada viva e esse não é o objetivo principal do jogo. Na verdade, isso nem é um objetivo. E sobre o conteúdo o cara tava falando de uma cena em que 2 amigas esfregam a testa uma na outra. E olha, eu acho que esse jornalista tendo interpretado essa cena dessa forma diz muito mais sobre o caráter dele do que de quem criou o jogo, né? Mas infelizmente essas mentiras acabaram se espalhando muito rápido, com vários pais na Itália exigindo o banimento do jogo que nem sequer tinha sido lançado ainda. E chegou ao ponto que o prefeito de Roma começou a exigir que ele fosse completamente banido de todas
todas as lojas, já que pra ele era, abre aspas, bizarro pensar que um jogo com tais conteúdos possa ser publicado em meu país. E até a Inglaterra entrou nessa bagunça e começou a publicar artigos em vários jornais mentindo sobre o jogo e tratando ele como se fosse um perigo à segurança pública. Mas por incrível que pareça, mesmo com tudo isso acontecendo, em 19 de julho de 2006, Rule of Rose ainda conseguiu ser lançado. Mas o estrago já tinha sido feito. O Reino Unido e a Alemanha baniram o jogo por acreditarem nas desinformações. E mesmo nos países em que ele ainda foi lançado, as vendas foram extremamente baixas, porque a classificação indicativa acabou indo para as alturas, e também porque muitas lojas ainda se recusavam a vender as cópias do jogo por medo de serem atacadas por pais irritados tentando proteger os seus filhos. E o resultado disso tudo, o estúdio responsável pelo jogo acabou indo à falência. Mas esse não é o fim da história. Com o passar dos anos, as pessoas foram entendendo o quão sem sentido foram as afirmações da mídia sobre esse jogo, e então começaram a se arriscar jogando o conteúdo que tinha dentro desse CD, que por muito tempo foi praticamente considerado quase um objeto amaldiçoado. E todo mundo que fazia isso saía falando que esse era simplesmente um dos melhores jogos de terror do PlayStation 2. Então por esse motivo eu resolvi dar uma chance pra ele e experienciar esse jogo banido para ver se essas pessoas realmente estavam falando a verdade. E spoiler, elas realmente estavam. E é exatamente isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então sejam muito bem-vindos a Rule of Rose. Desculpa ter que pedir isso do nada, mas por favor, se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve no meu canal pra me ajudar a chegar a 100 mil inscritos e também dá um like e comenta qualquer coisa pra ajudar o algoritmo do vídeo. E desculpa ter interrompido o seu vídeo. O jogo começa com a protagonista acordando em um ônibus, então do nada um garotinho a chama pelo nome e pede pra garota ler um livro. Mas antes que a Jennifer consiga perguntar qualquer coisa, o moleque simplesmente mete o pé e foge pro meio da floresta. A Jennifer então desce do ônibus, assim dando início ao primeiro capítulo, A Pequena Princesa. O livro que antes estava vazio agora contém uma história, a história da Pequena Princesa. Ele fala sobre uma garota muito especial que tinha uma amiga que sempre estava com ela, a Princesa da Rosa Vermelha, mas então os seus pais morreram e a princesa desapareceu, assim deixando a garota completamente sozinha, e depois disso ela foi levada para uma casa estranha. Investigando um pouco o local, começamos a ouvir o choro de um cachorro, mas seguindo ele, a única coisa que encontramos é uma cabana velha com uma coleira escrito Brown jogada no chão. Explorando mais um pouco, vemos o garoto entrando em uma mansão abandonada, um lugar que parece familiar para a protagonista. Mas quando chegamos perto do portão, vemos duas garotas com sacos de papelão na cabeça batendo em um saco de pano no chão. Dando a volta pelo muro desse lugar, conseguimos encontrar uma entrada. E lá dentro vemos alguns desenhos nas paredes falando sobre uma tal lenda do cachorro vira-lata que sequestra crianças e também dá doces para elas. E quando entramos na mansão, vemos que ela tá infestada de garotos com sacos de papelão na cabeça que te impedem de abrir a maioria das portas. Aqui dentro abrimos uma porta que nos leva pro quarto do diretor, e nele tem um diário falando que as crianças estão espalhando rumores sobre monstros que sequestram aqueles que se recusam a limpar o chão. Então essa mansão provavelmente era algum tipo de orfanato no passado. Andando mais um pouco, vamos parar em um sótão onde encontramos aquele mesmo garoto em cima de uma espécie de altar. E ele novamente pede para lermos aquele livro, que agora contém mais páginas. Elas falam que na casa nova da garotinha, os aristocratas viviam sobre a regra da rosa e ela ficou muito sozinha. Ele então fala que é para irmos pro lado de fora, pois o funeral vai começar. E vemos algumas garotas murmurando algo como do pó viemos e ao pó retornaremos, porém quando vamos naquele exato local, ele tá completamente vazio. A Jennifer sente que algo importante está enterrado ali, mas cavando ela só encontra um caixão com aquele mesmo saco de pano de antes dentro. E do nada as mesmas garotas com sacos de papelão na cabeça aparecem, chamam a protagonista de suja e começam a atacar água na cabeça dela. E mais do nada ainda, uma voz começa a tocar em um megafone agradecendo
exercendo a preferência pelo voo. E então a protagonista é empurrada pra dentro do caixão e acaba acordando amarrada em um quarto sujo. E então aquele mesmo pentelho de antes começa a falar que nesse mundo só existe dois tipos de pessoas, aquelas que dão as ordens e as que obedecem. E já que ele é o príncipe, ele que vai mandar na Jennifer a partir de hoje. E a nossa obrigação aqui é levar um presente todo mês para o Clube dos Aristocratas, ou senão ele vai mandar a garota de Vasco. E depois de todo esse discursinho, ele desamarra nossas mãos, assim finalmente começando o jogo de verdade. E olha, sobre a gameplay em si, ela é basicamente a mesma coisa que vimos em trocentos jogos de terror diferentes. Anda de um lado pro outro, pega uns itens, resolve uns enigmas, derrota uns inimigos, entrega o objeto que o clube tá pedindo e repete isso por 15 horas seguidas até chegar no final. Acho que o único diferencial dela é que ela é muito mal feita e frustrante. Principalmente o combate, cara, porque a hitbox dele é muito instável e imprevisível. Por exemplo, tem momentos que você claramente acertou o inimigo, mas por algum motivo o jogo só decide não dar dano nele. E também tem momentos que você claramente não foi acertado por eles, mas por algum motivo o jogo só decidiu que sim. E sem contar também que a dificuldade é extremamente punitiva, é sério. Por exemplo, se você fica com pouca vida, a Jennifer começa a andar mancando. E a única forma de voltar ao normal é usando um item de cura, mas se você não tiver nenhum deles pra usar, boa sorte pra terminar o capítulo se movendo igual uma lesma, igual eu fui obrigado a fazer algumas vezes. Então por causa disso eu não vou focar muito na gameplay, porque o foco principal aqui vai ser onde Rule of Rose realmente brilha, que é a sua história. Ela não é contada de uma forma convencional, onde você joga do começo ao fim entendendo tudo o que tá acontecendo, já que absolutamente nada nesse jogo faz sentido olhando superficialmente. Tudo é muito confuso e fantasioso de uma forma muito específica e macabra, e as coisas são narradas quase como se fosse uma fábula antiga, que inclusive foi até uma das principais inspirações para os criadores desse jogo. E é por isso que a história da Jennifer meio que parece um livro confuso que você tá lendo. E isso acontece por um motivo que eu já vou dizer logo de cara, porque não faz sentido pro vídeo ficar fazendo mistério sobre isso. Absolutamente tudo que vemos em Rule of Rose não aconteceu de verdade, ao mesmo tempo que aconteceu de verdade. Eu sei, é um pouco confuso, mas eu vou explicar melhor. O que vemos em Rule of Rose é uma jornada da protagonista em seu próprio subconsciente tentando resgatar memórias traumáticas de sua infância que o seu cérebro acabou apagando. Então tudo que estamos vendo é a forma como a mente da Jennifer tenta organizar os sentimentos de perda, abandono, amizade, traição e traumas vivenciados naquele orfanato abandonado do começo. E sim, ela morava naquele local e é por isso que ela acabou achando a mansão familiar. Mas para entendermos melhor como ela foi parar ali, primeiro temos que voltar no tempo para 1929. Que foi o ano em que a Jennifer, ainda muito nova, e seus pais participaram do voo inaugural de um dirigível que ia sair da Inglaterra até a Índia. Mas como eu disse, ele ia até a Índia. Coisa que não aconteceu porque infelizmente essa aeronave acabou caindo por conta de uma tempestade e foi dada como desaparecida. Ela acabou caindo em uma zona rural em algum lugar ainda na Inglaterra. E a Jennifer foi a única sobrevivente dessa tragédia. E isso é o principal motivo de mais de 90% do jogo se passar naquele local que a protagonista acordou, que acabamos descobrindo ao explorar um pouco que era um dirigível voando sobre os céus. Então o lugar onde ela perdeu tudo o que tinha sem poder fazer nada para impedir, agora vai ser o local onde ela será obrigada a encarar e aceitar todos os seus piores traumas. E é exatamente por isso que é aqui onde conhecemos todos os personagens do jogo, que são 12 crianças e 3 adultos, cada um com seu título em particular. Porém, para facilitar as coisas para mim, eu vou focar só nos principais mesmo, porque dentro desse lugar existe uma hierarquia bem clara, o Clube dos Aristocratas do Giz Vermelho. No topo estão as princesas Wendy, Diana, Meg e Eleanor. Um pequeno grupo de garotas que dita as regras, decide quem é punido e transforma brincadeiras infantis em rituais de humilhação pública e
psicológico. Abaixo delas estão os príncipes e mais baixo ainda, assim bem no fundo do poço, tá a Jennifer. E o detalhe mais importante é que aqui nenhum adulto tem autoridade. Eles são completamente impotentes e não podem fazer nada para impedir a crueldade espalhada pelas crianças. E isso acontece não porque era a realidade do orfanato, já que o diretor Hoffman e a governanta Martha realmente tinham autoridade no local, mas sim porque essa era a forma como a Jennifer enxergava sua vida lá. E um adulto que vai nos ajudar a entender melhor isso é o Gregory, um homem misterioso que durante a gameplay fica aparecendo do nada, entrega alguns livros rabiscados para protagonista e fica murmurando sobre um tal de Joshua. E bem, voltando para 1929, quando a Jennifer sobreviveu ao acidente, um homem acabou a encontrando no local antes das autoridades chegarem e acabou levando a garota para sua casa. E esse homem era o Gregory, um pobre agricultor que cultivava ervilhas e que em uma parte da gameplay onde somos levados para sua casa, vemos que ele infelizmente tinha perdido seu filho Joshua recentemente. Ele viu a pessoa mais importante da sua vida definhar aos poucos por conta de uma doença, sem poder fazer nada para impedir. Isso acabou quebrando a mente do homem e deixando ele num estado de loucura e luto eterno. E a forma que ele encontrou para tentar lidar com isso foi mantendo seu filho vivo através da Jennifer. Ele cortou o cabelo da garota, a vestia com as roupas de seu filho, a chamava pelo nome dele e lia histórias infantis que ele mesmo escrevia para ela. E é até por isso que vemos muitos detalhes da história através dessas pequenas fábulas que encontramos pelo cenário, já que a Jennifer foi forçada a consumir esse tipo de conteúdo por vários meses seguidos, ao ponto de isso se tornar quase algo nostálgico para ela. E não é à toa que a voz que começa narrando o jogo antes daquele garoto do ônibus é do próprio Gregory. Once upon a time, there was a precious little girl. Stray dog walks the streets each day, collecting peas as he walks to and fro. Ah e se não ficou claro ainda, esse moleque que a gente tá seguindo desde o começo é o filho dele. Quer dizer, não é muito bem ele em si, mas eu vou explicar isso melhor mais pra frente no vídeo. E bem, essa forma do homem de tentar seguir em frente não tava funcionando nem um pouco, já que na casa dele vemos alguns flashbacks da protagonista que mostram o Gregory se tornando um alcoólatra, chegando ao ponto de começar a ter pensamentos de, bem, acabar com seu próprio sofrimento por conta própria. E isso se manteve por mais ou menos um ano, até que uma garota de um orfanato próximo acabou encontrando a casa de Gregory e descobrindo o Joshua trancado no porão. Essa garota era a Wendy, ou melhor, a Princesa da Rosa Vermelha. Ela é a criadora e principal líder do Clube dos Aristocratas. Inicialmente, as duas apenas trocavam cartas, com a Wendy pensando que estava falando com um garoto. Mas depois de um tempo, a Jennifer revela toda a situação que estava passando e então consegue escapar com a sua nova amiga, que a leva para morar no orfanato junto com ela, e ali a protagonista acaba entrando pro Clube dos Aristocratas pensando que era só um joguinho bobo dos órfãos. E então as duas fazem uma promessa: Everlasting True Love, I Am Yours, ou amor verdadeiro eterno, eu sou sua. E esse amor não é romântico, mas sim platônico, uma promessa feita para as duas nunca esquecerem da importância de sua amizade. E isso é inclusive a coisa principal que a Jennifer fica o jogo inteiro tentando lembrar, com ela lembrando um pedacinho da frase a cada acontecimento importante na gameplay. E durante esse processo somos chamadas de suja, desprezível, menina má e somos humilhadas por todos os outros personagens no dirigível, principalmente pelo garoto que estamos seguindo desde o começo, que fica sempre perguntando se já conseguimos lembrar daquilo, se referindo à promessa das duas amigas. E bem, esse desprezo todo contra a protagonista se deve ao fato de que a Jennifer meio que não cumpriu sua parte da promessa. Já que em julho de 1930 ela encontrou um filhote de cachorro abandonado e deu a ele o nome de Brown. E esse é o mesmo cachorro que encontramos amarrado no dirigível e se torna nosso companheiro até o final da gameplay. Ele é a única forma de vida amigável nesse mundo distorcido e funciona meio que como uma espécie de guia para a protagonista, já que durante a gameplay podemos pedir para ele farejar e procurar certos objetos, assim podendo encontrar itens de cura, mas
principalmente os locais que precisamos ir para resolver todos os enigmas do jogo. Sem esse cachorro, a gente estaria completamente perdida, confusa e impotente nesse lugar. E tudo indica que esse Brown que encontramos aqui é mais uma representação da inocência da protagonista a guiando para o caminho de suas memórias perdidas do que uma representação fiel de como o cachorro era, pois o Brown nunca chegou a realmente ficar desse tamanho na vida real. Já que se ele também veio para esse lugar macabro em forma de memória reprimida, é porque alguma coisa muito horrível aconteceu com ele, e bem, essa coisa se chama Wendy. A protagonista começou a se apegar muito ao Brown quando adotou ele, ao ponto de passar mais tempo numa cabana velha com um cachorro do que com a sua amiga que ela prometeu a amizade eterna. E isso fez a Wendy ficar com um ciúmes e raiva doentia de sua amiga. Então, por conta disso, durante meses ela decidiu fazer com que o principal objetivo do Clube dos Aristocratas fosse fazer a vida da Jennifer um verdadeiro inferno, para assim tentar de alguma forma coagir a garota a abandonar o seu mais novo amigo. E todos esses meses de abuso psicológico é retratado durante a gameplay. Todas as coisas horríveis e perturbadoras que passamos nas mãos dessas garotas é uma versão exagerada e fantasiosa do bullying que a protagonista sofreu no orfanato. E podemos ver isso melhor na reta final do jogo, onde vemos que a Jennifer era ignorada por todo mundo, recebia cartinhas maldosas e perturbadoras e até mesmo era odiada ao ponto de ser empurrada pelas escadas. E agora vocês devem estar se perguntando, mas os adultos não faziam nada? E a resposta é não. Na verdade, eles meio que também eram parte do problema. A Marta, por exemplo, que deveria ser uma figura cuidadora e amorosa, é na verdade mostrada mais como alguém rígida e presa às regras de limpeza do orfanato do que alguém que realmente se preocupava no bem-estar das crianças. E o diretor, bem, aqui é uma parte bem sombria e macabra da história do jogo, já que fica muito implícito que esse velho e gostava de menores bem mais do que ele deveria. E isso fica bem mais evidente com uma personagem chamada Clara, que aparece bem pouco na gameplay, mas todas as vezes que vemos ela, a garota está sempre acompanhada do diretor, mesmo que ela demonstre extremo desconforto com a presença do homem. E o primeiro encontro com ela acontece na enfermaria do dirigível, onde se tentarmos abrir uma gaveta específica, a Clara imediatamente nos impede de uma forma bem desesperada. E no meio dos arquivos do jogo vemos que tem um áudio deletado onde ela falava isso com uma voz trêmula e assustada. E logo em seguida o diretor fazia um som como se estivesse aprovando essa atitude dela, dando a entender que talvez tinha algo suspeito dele naquela gaveta que o homem não queria que ninguém visse. Outra coisa estranha é no capítulo A Princesa Sereia, onde o presente do mês para os aristocratas é uma sereia sem marido. E enquanto procuramos por esse presente aparentemente impossível, vemos o diretor levando a Clara para uma sala, e espiando pela porta vemos o velho acariciando de forma suspeita uma pessoa em cima de uma cama, que ao entrarmos descobrimos que era na verdade a Clara em uma forma grotesca e assustadora de sereia. Ela é um chefão do jogo que fica amarrada pelas pernas, tem diversas marcas de cortes pelo corpo e que ataca o jogador vomitando nele. E sabe a cama que ela estava em cima? Então, essa é exata a mesma cama do diretor que encontramos no quarto dele. E por fim, na parte final do jogo, onde podemos explorar melhor o orfanato, vemos de novo a Clara na enfermaria. Porém, o diretor acaba chamando ela para limpar uma sala para ele. A garota, mesmo relutante e claramente desconfortável, acaba indo. E se espiarmos pela fechadura da porta, vemos o homem falando de uma forma suspeita para ela limpar uma parte muito específica do chão, parte essa que acaba ficando bem mais próxima dele. E como tudo em Rule of Rose é bem confuso e fragmentado, não temos nenhuma confirmação direta de que realmente aconteceu alguma coisa. Mas, infelizmente, todas as insinuações que temos indicam um comportamento extremamente desprezível desse velho com as garotas do orfanato. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, tanto para não ter problemas com esse vídeo, mas também para não acabar dando gatilho em nenhuma pessoa mais sensível que estiver assistindo.
Porém, para quem tiver interesse, tem uma página inteira na wiki do jogo só dedicada a esse tema e os simbolismos que a luta contra a sereia podem ter. E também dá pra achar no YouTube alguns áudios deletados da Clara que dão mais algumas pistas sobre tudo o que aconteceu. E eu já vou avisando que eles são bem pesados, mas eu recomendo bastante você dar uma escutada neles caso tenha interesse em saber melhor sobre esse aspecto da história. Mas enfim, já deu pra entender que os adultos eram totalmente omissos sobre as coisas horríveis que estavam sendo cometidas pelo Clube dos Aristocratas. E isso acabou fazendo com que as coisas fossem ficando cada vez piores, até chegar ao ponto que, ao perceber que a Jennifer, mesmo com toda aquela pressão, não ia abrir mão do cachorrinho, a Wendy decidiu dar uma ordem bem mais drástica pro clubinho dela: tirar a vida do Brown. E isso realmente aconteceu e vimos exatamente como bem no comecinho do jogo. Só que isso não teve os resultados que a Wendy esperava, já que ao ver que perdeu o seu cachorrinho, a Jennifer finalmente explode e acaba se rebelando contra a Wendy e fala pra todo mundo do Clube dos Aristocratas o quão patéticos e desprezíveis eles são. A então princesa da Rosa Vermelha sai correndo dali totalmente humilhada, e é aqui que as coisas que já estavam ruins conseguem ficar ainda mais desastrosas. E tudo isso por conta da lenda do cachorro vira-lata. Nós vemos algumas menções dela pelas paredes do orfanato no começo, e essa tal lenda eram apenas rumores que a própria Wendy espalhou com o objetivo de fazer os outros órfãos entrarem pro clube dela sobre a falsa promessa de que isso os protegeria dessa criatura. Porém, depois daquela humilhação toda que ela sofreu, as outras garotas começaram a parar de acreditar nessa lenda, e foi então que a Wendy teve uma brilhante ideia: transformar o cachorro vira-lata em realidade. Ontem eu voltei a vê-los juntos, o Sr. Gregory Wilson e a Wendy, uma criança de nosso orfanato. Estou muito preocupada com a sua segurança, os dois têm se comportado de forma estranha recentemente. E por estranha eu quero dizer, bem, o Sr. Gregory andando de quatro e acenando com a cabeça. E a Wendy parecia estar repreendendo ele, não sei como explicar direito, exceto que se assemelhava ao treinamento de cães. Essa é uma das cartas que a Martha acabou enviando para a polícia ao notar um comportamento suspeito do Gregory com a Wendy. E sim, o que você tá pensando realmente aconteceu. A garota, sabendo do estado psicológico abalado daquele homem, acabou se vestindo como seu falecido filho e começou a manipular o Gregory para ele pensar que era o cachorro daquelas lendas. A intenção dela era só assustar as crianças do orfanato para provar que a lenda era real e assim reconquistar o seu posto como líder daquele lugar. Mas assim, eu nem preciso falar que usar um homem mentalmente instável e que mal sabe mais o que é a realidade não foi uma ideia muito inteligente, né? E esse plano acabou dando errado, mas tipo assim, muito errado mesmo. Já que o homem acabou fazendo muito mais do que só dar um sustinho, ele acabou tirando a vida de todo mundo do orfanato, até mesmo da própria Wendy. Ele é a nossa última boss fight, mas diferente das outras, nós não precisamos realmente brigar contra o homem. Apenas precisamos esperar um momento em que ele acaba tendo um lapso de consciência e então colocar em suas mãos a arma que pegamos na casa dele. Yes. Um trágico homicídio múltiplo aconteceu dentro de um orfanato em Kent, resultando na morte de todas as pessoas que lá estavam. Entre os mortos estava um adulto, Gregory M. Wilson, um morador local. A análise da cena do crime sugere que Wilson, com uma pistola, a polícia o identificou como o principal suspeito da tragédia. Depois desse final, a Jennifer e o seu cachorro correm em direção a uma luz muito forte, e então o capítulo Era Uma Vez Novamente começa. Nele controlamos a Jennifer mais nova e podemos andar pelo orfanato e ver alguns detalhes sobre a vida dela. Porém, o principal está na parte de fora, onde vemos a Wendy brincando com giz de cera e até podemos cumprimentar ela. E depois disso, o jogo nos deixa interagir com o portão do orfanato, o que mostra um pouco dos pensamentos da protagonista sobre o seu passado. A
princípio foi reportado que não havia sobreviventes. Depois espalhou-se a notícia de que, milagrosamente, eu havia escapado da tragédia. Quando surgiu o boato de que eu também era a única sobrevivente de um horrível acidente envolvendo um dirigível, no qual todos os passageiros foram presumidos mortos, a mídia entrou em frenesi, e assim o trágico de todos os residentes de orfanato rural foi instantaneamente retirado da primeira página do jornal e empurrado para um canto obscuro. Sinto muito, pessoal, vocês não mereciam ser esquecidos, mas eu vou me lembrar de vocês. Obrigada a todos pelas preciosas memórias. Depois disso, se formos para a cabana onde encontramos a coleira do Brawl, vemos a protagonista criando um espantalho usando um balde. O mesmo espantalho que usamos para salvar o progresso durante a gameplay. Porém, uma chave acaba caindo dele. Então a Jennifer brinca um pouco com seu cachorrinho, amarra ele com uma coleira e tranca o bichinho lá dentro usando a chave que recebeu. E isso não é algo literal, mas sim uma metáfora para mostrar que a garota finalmente superou seus traumas. E agora decidiu guardar as memórias positivas de seu cachorro e sua melhor amiga em um lugar seguro em sua mente. Um lugar onde ela pode revisitar sempre que quiser, assim finalmente cumprindo a promessa que ela fez quando mais nova. E é assim que Rule of Rose termina. E bem, é meio óbvio que esse vídeo foi um mega, hiper, super resumo de tudo que Rule of Rose aborda e representa. Porque como eu já mostrei, o jogo é super fragmentado e boa parte das coisas aqui são contadas através de metáforas ou detalhes no cenário. Tipo, por exemplo, as cordas, que são algo que vai ficando cada vez mais presente no mapa e nos inimigos, e serve para mostrar como que a Jennifer está presa e amarrada a seus traumas. E também os próprios inimigos, que podem, sei lá, representar o medo da protagonista em lembrar da verdade e por isso eles tentam impedir a sua jornada. Enfim, tem muita coisa nesse jogo e se eu fosse ficar falando de cada detalhe, cada teoria, cada lore de cada personagem e explicando como absolutamente tudo se conecta, esse vídeo ia ter umas 4 horas de duração e eu definitivamente não tenho tempo e nem condições financeiras de fazer algo assim. E também isso nem é meu objetivo com esse vídeo. Eu só quis mostrar mesmo como que Rule of Rose foi extremamente injustiçado e que ele nunca foi esse bicho de 7 cabeças que as pessoas fizeram ele parecer. Isso aqui é só um jogo de terror que, apesar de ter uma gameplay extremamente datada e frustrante, ainda assim é algo que vale muito a pena jogar. É realmente bem triste saber que por conta de toda aquela polêmica, uma cópia original em bom estado desse jogo se tornou algo tão raro ao ponto de custar quase 10 mil reais. E o que me deixa mais frustrado ainda é que a ruína de um estúdio talentoso pra caramba só aconteceu por conta de jornalistas ignorantes tentando proteger o monopólio de seus chefes bilionários. Até porque você acha mesmo que um jornaleco medíocre do interior de Chique realmente se importaria se videogames deixassem o seu filho violento de verdade? É óbvio que não, muito pelo contrário, eles querem que o seu filho roube, que o seu filho vire um demônio por completo, porque assim eles podem enfiar as câmeras deles nas caras das vítimas e do seu filho criminoso para lucrar o máximo de dinheiro possível em cima da tragédia da população, porque todo esse pânico moral absurdo que a mídia faz sobre videogames há décadas nunca foi sobre você, mas sim o que você representa para eles: dinheiro. Se você ficou até aqui é porque provavelmente gostou do vídeo, então por favor se inscreve no meu canal pra me ajudar a chegar a 100 mil inscritos, porque falta muito pouco pra gente conseguir isso. E também dá um like e comenta alguma coisa nesse vídeo, porque meus vídeos quase não tem comentários e meio que isso acaba destruindo o alcance que eles têm. Então por favor cara, eu te peço, comenta o que você achou de Rule of Rose ou qualquer coisa aleatória mesmo, tipo sei lá, macarrão com salsicha, só pra me apoiar um pouco, porque é sério, você não tem noção do quanto que o seu comentário me ajuda. E muito obrigado por ter me assistido até aqui, e vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.